Deus que é especialista em novos começos. E esse Deus está aqui. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por essa noite poderosa. Obrigado, Jesus, por nos dar a oportunidade de sermos feitos conforme a sua imagem e semelhança. E em nome de Jesus, ó Pai, que a tua palavra venha como uma espada sobre o nosso coração, dividindo juntas e medulas daquilo tudo que não é do Senhor para nossas vidas, que seja tirado em nome de Jesus. Nós declaramos, ó Pai, que seja uma noite de transformação, uma noite em que nossa vida receba do Senhor um encontro sobrenatural com a tua presença, em nome de Jesus. Coloca a mão no seu coração e diga: eu abro o meu coração para receber a palavra de Deus na minha vida, em nome de Jesus. Quem está pronto, diga amém. Abra comigo a palavra de Deus, nós vamos ler Marcos, Deus é bom, capítulo 5, versos 35. Marcos capítulo 5, verso 35. Quem trouxe a sua Bíblia, diga amém. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Eu quero pregar a palavra de Deus e o tema da mensagem de hoje é a continuação da nossa série Inabalável. Diga bem forte assim: eu serei inabalável. Irmão, Deus colocou uma palavra no meu coração sobre os sermos inabaláveis, e hoje nós seremos inabaláveis pela fé. Então, se você tem fé essa noite, levante sua mão e diga: eu serei inabalável pela fé. Mais uma vez, diga: eu serei inabalável pela fé. E o fato que viver uma vida cristã sem fé é uma vida que é impossível de agradar a Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E é muito interessante isso, porque nós dizemos que temos fé, nós falamos que somos pessoas de fé, mas a nossa vida muitas vezes não condiz com aquilo que nós falamos. E sabe, eu não sei, mas eu vejo que a cada milagre que nós experimentamos no Senhor, é como se uma nova porção de fé viesse sobre a nossa vida. A fé, ela tem uma medida, irmão. Então talvez você está aqui essa noite, eu não sei, sua fé não está tão grande como você queria, mas ela pode ser aumentada. E só há uma maneira da fé aumentar. Não é orando por você, não é fazendo vigília, não é fazendo jejum. A fé, ela é aumentada à medida que você escuta e escuta a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E a gente vê Jesus falando isso sobre diversos episódios da Bíblia em que ele aponta um tamanho de fé. Ele olha para os discípulos e fala assim: olha como é pequena a fé de vocês. Ele fala para outros: se você tiver fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode dizer para as montanhas se moverem. Então nós sabemos que a fé é uma medida que pode ser aumentada. A cada luta a nossa fé aumenta, a cada desafio a nossa fé aumenta cada vez mais. Mas hoje nós precisamos entender que não apenas ter uma fé, mas sermos inabaláveis pela fé. Quem está comigo, diga amém. E nessa passagem é muito interessante porque a gente vê Jairo, que é um líder da sinagoga, um homem que tinha um papel muito importante na sinagoga. Não existia o cristianismo ainda, então eles praticavam o judaísmo, e a sinagoga era o templo em que eles praticavam os seus ritos religiosos. E Jairo, ele era um líder dos voluntários da sinagoga, tipo Johnny, é o Jairo. Fica em pé, Johnny. Dá uma voltinha para a igreja inteira ver você. Tá vendo que o que é um líder voluntário? Ele está com fone, microfone, celular na mão,
utilizando todas as coisas, porque muita coisa que só acontece se o Johnny estiver do meu lado, fiel ao Senhor e trabalhando na igreja. Amém? Você pode pedir pela vida do nosso querido Johnny, em nome de Jesus? Obrigado. Eu quero que você olhe para o Johnny hoje, porque ele representa esse Jairo. Claro que numa medida um pouco diferente, porque Jairo ele era um dos principais de Israel na época da sinagoga. Ele era um dos maiores escalões da época. E quando Jairo ele cuidava do templo, ele cuidava dos rituais, de tudo que acontecia no templo, na sinagoga, Jairo era o responsável. Ele tinha uma patente alta, um título muito alto, mas estava passando o maior desespero que um pai pode passar. A sua filha tinha morrido. E nessa hora, irmão, do desespero, quem já passou o desespero sabe, não importa o título que você tem, não importa a patente que você tem, o fato é que quando nós nos encontramos em desespero, todos somos iguais. Jairo, esse episódio da Bíblia, eu quase não leio muito ele, eu luto para não ler esse versículo, porque mexe com uma coisa que para quem é pai, sabe que é o pior pensamento, é você lidar com isso, com o fato de alguém perder um filho. É muito difícil, é uma dor tremenda. E Jairo está nesse momento, ele está indo atrás de Jesus, porque ele está passando uma tribulação na sua casa, em que a sua filha está morrendo. E ele chega para Jesus, porque ele ouviu falar que Jesus poderia ser um curandeiro. Ele poderia ser alguém que faz milagres. Então ele vai para Jesus. Ainda Jesus não tinha ressuscitado algumas pessoas, ninguém sabia disso. Sabiam que Jesus curava, que ele era um professor. Então eles vão para perto de Jesus e Jairo corre para perto de Jesus em uma multidão. Jairo começa a passar pelo meio da multidão e as pessoas abrem espaços porque ele tinha um privilégio. E quando ele chega perto de Jesus, ele chega para Jesus desesperado, porque ele está lidando com um fato, com uma verdade. Eu tenho aprendido isso porque, irmão, esses dois tipos de coisas que a gente tem que lidar na vida, que podem nos abalar. A primeira coisa são as ameaças do inimigo sobre nós. Ameaças que vêm sobre as nossas vidas, que na verdade são coisas que não estão acontecendo, mas, como por exemplo, as portas vão se fechar sobre você. É uma ameaça, sim ou não? Mas não aconteceu, você está sobre uma ameaça. Então a gente consegue meio que lidar com isso. Não, eu creio em um Deus de portas abertas. As ameaças do diabo contra a nossa mente, por exemplo, o diabo falando pra gente assim, pega o carro e entra na frente do caminhão agora e se mata. A gente consegue lidar com isso, a gente fala, Deus, sai da minha mente, Satanás, em nome de Jesus. A nossa mente é um campo de batalha ferrenho, irmão, e o diabo ele usa de várias estratégias para colocar na nossa mente pensamentos que querem nos tirar do foco do Senhor. E a gente consegue lidar com isso. Pela fé a gente consegue. A gente vai orar, expulsa o diabo. Mas o outro lado é a gente lidar com um fato, com algo que de verdade está acontecendo. Sabe, essa passagem ela é muito interessante porque Jesus não está lidando com alguém que perdeu uma filha, está prestes a perder uma filha para o mundo. De fato, Jairo perdeu a sua filha. Era um fato verídico e verdadeiro. E eu como pastor, eu escuto algumas pessoas lutando guerras, batalhas que ainda não aconteceram. E eu vejo que um abalo espiritual consegue chacoalhar as pessoas muito fácil. Eu lembro o dia que o Léo veio aqui na frente orar comigo aqui, que ele estava enfrentando um diagnóstico de câncer. Sabe, o médico disse câncer. Era um fato. Não era uma coisa abstrata. Não era uma coisa, uma metáfora. Era um fato. E a gente como seres humanos, perante um fato, a gente trava. Porque está acontecendo. Como que eu lido com algo que está acontecendo? Por isso que essa mensagem ela é tão séria, porque Deus nos ensina, através do Evangelho de Cristo, as atitudes de Cristo, entender que nem o fato é final na nossa vida, até que Deus diga algo. Tem alguém comigo nessa igreja? E quando Jairo chega para Jesus, desesperado,
Ele se ajoelha aos pés de Jesus, desesperado, e fala: Senhor, eu preciso de um milagre, a minha filha está doente, vem na minha casa, entra na minha vida, mexe com a minha estrutura. Esse foi Zaqueu, aleluia. E Jesus fala para ele assim: olha, fica tranquilo, Jairo. E enquanto Jesus está falando, ainda está falando, chegam as pessoas de casa e falam para Jairo: Jairo, não perturbe mais o mestre, porque sua filha morreu. Jesus foi interrompido por uma outra mulher, que há 12 anos estava sangrando. E sabe, Jesus estava indo para a casa de Jairo, mas ele teve que parar para orar por essa mulher. E enquanto ele está orando por essa mulher, e ela está sendo curada, chega a notícia que a filha de Jairo tinha morrido. E é muito interessante isso. Lê comigo de novo o versículo 35. Porque enquanto Jesus ainda está falando, olha isso, enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo e disseram: a sua filha morreu, não precisa incomodar o mestre. Então, no meio do milagre, no meio de uma caminhada que Jairo estava tendo com Jesus, ele foi para Jesus e no meio dessa busca de um milagre, chega uma notícia que de fato a filha de Jairo tinha morrido. Gente, isso é muito sério, mexe muito com a gente que é pai, essa mensagem, porque, eu não sei, irmão, mas quem é pai sabe que a gente faria tudo pelos nossos filhos, não é verdade? Sim ou não? Onde estão os pais dessa igreja? Fique em pé, você que é pai. Fala para mim, você faria ou não faria tudo pelos seus filhos? Sim ou não? O que você faria se você estivesse no lugar de Jairo? Fala para mim, você não faria tudo que você pudesse? Você não trocaria qualquer coisa pela vida do seu filho? Amém? Pode sentar em nome de Jesus. Agora presta atenção no que eu vou dizer para você. Para você que é pai e para você que é mãe. Um dia o Espírito Santo me fez essa pergunta: se você perdesse a Raíssa, se você perdesse o Judá, que passa o dia inteiro tacando flecha de Homem-Aranha em mim, se você perdesse a Malu, se você perdesse a sua sogra maravilhosa, se você perdesse as pessoas que você ama, o que você estava disposto a fazer para tê-las de volta? Tudo. Quem concorda comigo que é tudo? E aí o Espírito Santo me ensinou: filho, você tem sua esposa? Eu falei: tenho, Deus. Você tem os seus filhos? Tem, Deus. Então você tem tudo. Sabe qual é o problema, irmão? Que a gente vive uma vida frenética, vivendo como se sempre precisássemos de algo, como se nada fosse suficiente, como se sempre tivéssemos que buscar algo que está faltando em nós. E isso pode nos abalar. Começa a olhar para sua casa, para sua família e agradecer a Deus, porque você tem tudo, irmão. Você pode não ter igual do seu vizinho, mas quem disse que é para você ter igual do seu vizinho? Quem disse que a sua medida é igual de outra pessoa? Então começa essa noite a ser inabalável na gratidão. Começa a usar a sua fé para agradecer pelas coisas que você já tem, as coisas que Deus já te deu, porque acordar com a sua família é o maior privilégio que você pode ter. Se tem alguém da sua família do seu lado, olha para essa pessoa e diga assim: você é o meu privilégio. Você é o meu privilégio. E é muito interessante isso, porque essa história, ela fala sobre sabe, o que Jesus faz nessa história é o que mexeu comigo, que me trouxe para essa mensagem de hoje dessa série. E hoje a gente encerra essa série inabalável com essa mensagem de Cristo, porque o que Jesus faz no versículo 36 é o que eu e você devemos fazer todos os dias, quando algo vem abalar a nossa fé. Ter uma vida inabalável pela fé é saber que nenhum fato é final na minha vida. Ter uma fé inabalável, uma vida inabalável pela fé, é eu ter a certeza de que Deus caminha
comigo na minha dor. Ter uma fé inabalável, ser inabalável na fé, é você ter uma certeza de que se você estiver caminhando com Jesus, para você parece impossível, mas aos olhos de Jesus não há nada que é impossível. Não há nada que é impossível. Em versículo 36 a Bíblia diz assim, que Jesus porém ouviu essas palavras e disse a Lázaro: não tenha medo, apenas creia. Essa é a mensagem de Deus para você essa noite. Não tenha medo, apenas creia. Essa é a mensagem de Deus para você. Não tenha medo, apenas creia. Diga para quem está do seu lado, diga: não tenha medo, apenas creia. Diga: não tenha medo, apenas creia. Aleluia. Nós seremos inabaláveis em nome de Jesus. Ser inabalável quando tudo está bem, irmão, é muito fácil. Ser inabalável quando o casamento está bem, está tudo certo. Ser inabalável quando sua conta está positiva, também está tudo bem. Mas e quando as tribulações se levantam sobre nós? O que nos torna inabalável? A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O justo viverá pela fé. Nós não somos aqueles que andam pelo que enxergam, nós somos daqueles que andam pelo que cremos. O que te torna uma pessoa inabalável pela fé é caminhar em uma vida em que os seus olhos naturais estão cegos, mas os seus espirituais estão abertos para o poder de Deus. Quem está comigo em nome de Jesus? A Bíblia diz que Jesus e Jairo caminham para a casa dele. E quando chegam na casa de Jairo, uma galera está esperando Jairo. Porque naquela época o costume de velório era ter um monte de gente tocando flauta, lamentando, chorando. Pessoas comuns, pobres, tinham várias pessoas. Imagina Jairo, que era um grande líder, um cara famoso na sinagoga, famoso em Israel. E quando Jesus chega, o que ele faz é muito interessante, porque ele pede para todo mundo sair, porque tinha muito barulho, e o barulho estava roubando a fé, o barulho estava muito alto, e talvez com aquele barulho a menina não ouviria a voz de Jesus. Então o primeiro ato de Jesus quando chega na casa é tirar tudo que é barulhento de perto. E esse é um princípio para mim e para você, irmão, em nome de Jesus, olha para mim, tira tudo que faz barulho, que está roubando a sua fé do seu lado, tudo que está sendo barulhento, pessoas barulhentas, sentimentos barulhentos, pensamentos barulhentos que estão minando você de ouvir a voz do Senhor. Começa a tirar da sua sala, começa a tirar da sua casa, pessoas que não enxergam a mesma visão que você tem, pessoas que não caminham na mesma fé que você, pessoas que não caminham na mesma dimensão que você está caminhando. Começa a tirar da sua casa, tirar da sua sala, abre espaço para que a voz de Deus venha e traga o milagre que você precisa. O problema do barulho, da dúvida, é que ele arranca do nosso coração a fé. Então o fato de Jesus tirar todo mundo, não é porque Jesus quer espetáculo, irmão, é porque ele sabe que o barulho da incredulidade às vezes pode calar o som da fé do nosso coração. Quantas vezes nós estamos aqui sonhando, planejando coisas no Senhor, e chegam as vozes, os barulhos, as lutas. Porque eu não sei, eu nunca vi uma tempestade silenciosa. Alguém já viu? Toda tempestade é o que? Barulhenta. Porque o barulho distrai, o barulho tira o foco. Mas o que eu vejo de Jesus é alguém que caminha com muita sabedoria. Então essa noite o que Ele vai fazer na sua vida, primeiro, para que você viva o milagre, é começar a tirar do seu coração todos os barulhos que estão gritando alto e colocando incredulidade em você. Não tem outro jeito de sermos inabaláveis, só tem um jeito, pela fé. É pela fé que uma notícia terrível não tira a gente do caminho do Senhor. É pela fé que nós conquistamos coisas impossíveis. Então talvez, irmão, você não está abalado espiritualmente, você está abalado na sua fé.
A sua fé, ela precisa ser um firmamento, irmão. E é por isso que a fé é um firme fundamento. Ela precisa ser um lugar onde você vai colocar os seus pés. A fé precisa ser um lugar onde você vai ancorar a sua fé, a sua vida. Quem está comigo em nome de Jesus? Ser inabalável pela fé é você entender esse princípio, irmão, dessa mensagem. Olha para quem está perto de você e fala assim: olha, tira da sua sala tudo que está fazendo barulho para você desistir. Quem está recebendo, diga amém em nome de Jesus. E o que nós enfrentamos nesse dia, irmão, é uma coisa chamada saída silenciosa. Isso é tão triste, que vai ser curado no nosso coração essa noite, em nome de Jesus. Mas sabe aquelas pessoas que elas estão no trabalho e elas não querem mais ficar lá, mas elas vão para trabalhar. Ela não pede demissão, mas ela não quer mais trabalhar lá. Então ela começa a sair silenciosamente. Ela não se dedica mais, ela não veste mais a camisa da empresa, ela não é mais excelente, ela só faz o que manda. Ela está saindo silenciosamente. Enfrentamos isso nos casamentos. Pessoas que não querem mais estar casadas, mas não deixam de ir para casa. Elas vão para casa, só que elas vão só de corpo, porque elas não estão presentes com suas emoções. Elas estão saindo do casamento silenciosamente. Elas estão no mesmo ambiente, mas não desfrutam de nada. Ou pessoas que vêm para a igreja, que estão aqui, mas a mente está tão conturbada, está tão incrédula, que não consegue adorar Jesus com lágrimas nos olhos, que não consegue crer a palavra, porque está saindo silenciosamente. Mas essa noite nós vamos denunciar isso em nome de Jesus. Eu quero que você entenda que você não precisa ser perfeito, mas você precisa estar presente. Eu quero que você entenda essa noite, irmão, que talvez o que você está sendo abalado é muito pouco, se você voltar os seus olhos para Jesus. Essa série inteira nós temos falado sobre isso. Como seremos inabaláveis. Deus precisa de uma igreja, irmão, que é inabalável. Deus precisa de uma igreja que não vai se abalar por causa das vozes desse mundo. Irmão, eu não gosto de assistir jornal, não curto. Mas se você quiser ouvir desgraça, é só você ligar a TV na Globo, que você vai ouvir tudo. Como o mundo está doido, irmão. Pessoas sendo mortas no trem, em palestras, em escolas, porque o mundo já está corrompido. E se você for um crente abalável, você corre o risco de se tornar igual ao mundo. Por isso que Deus precisa nesse tempo levantar uma igreja que é inabalável, um tipo de cristão que vai permanecer nos princípios do Senhor. Não importa quais são as leis que vão ser criadas, não importa quais são as ideologias que vão ser instauradas no Brasil e fora do Brasil. Eu não caminho por uma ideologia mundana. Eu sou inabalável, eu caminho pelo que a palavra de Deus diz sobre a minha vida. Nós vamos ser um tipo de gente que caminha de maneira inabalável pelos princípios da palavra de Deus. Inabalável na fé é termos uma certeza: Senhor, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem é o meu protetor, eu sei quem guarda a minha vida, eu sei que eu não vou desistir. Às vezes, como esposos e esposas, o que a gente tem dentro de casa é mais tristeza que alegria. Sabe por quê? Porque você está reclamando demais e orando menos. Porque a mulher virtuosa, que é inabalável, ela vence todas as batalhas dela de joelho. O homem de Deus, que é inabalável, não é um homem que é inerte às situações da sua casa, mas é um homem posicionado pela palavra de Deus. Meu, em nome de Jesus, eu te trouxe nessa igreja nesses dias para que você entenda: você não é mais qualquer um, você precisa ser inabalável pela fé. Diga bem forte assim: eu serei inabalável pela fé. Nenhum fato é final, irmão, até Deus falar algo.
essa menina estava morta? Vamos continuar lendo o versículo. Versículo 37. Olha o que acontece. A Bíblia diz assim que levantou-se um... Espera aí que deixa eu ler aqui. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto com muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou: por que todo esse tumulto e choro? A criança não morreu, está apenas dormindo. A multidão riu de Jesus. Ele, porém, fez todos saírem e levou o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos para o quarto onde ela estava deitada. Segurando-a pela mão, disse-lhe: Talita cumi, que quer dizer: menina, levante-se. A menina, que tinha 12 anos, levantou-se de imediato e começou a andar, e todos ficaram muito admirados. Esse mesmo Jesus está aqui hoje. O que para você parece morte, irmão, essa noite eu declaro sobre a sua vida uma porção de fé para você se tornar inabalável. Nenhum decreto é maior do que a palavra de Deus. Nenhum diagnóstico é melhor e maior do que a palavra de Deus. Se Deus estiver com você, nada foge do controle daquele que tem o controle de tudo. Quem está comigo, diga amém em nome de Jesus. Sabe o que eu gosto? Eu acho muito interessante quando tem um jogo de futebol e daqui a pouco acontece um pênalti. E aí, agora a gente tem uma parada chamada VAR. Quem é contra o VAR? Quem já ouviu falar sobre o VAR? O VAR é o seguinte: quando tem um pênalti, os juízes agora eles podem rever a situação. Antigamente não tinha isso, irmão. Pênalti era pênalti, impedido era impedido e já era. Agora não, a tecnologia consegue colocar um negócio chamado VAR, em que os juízes eles têm um momento para analisar por outro ângulo. E às vezes quando meu time está jogando, que é o São Paulo, que Deus me abençoe, na LDU que vai ter agora, o meu time comete um pênalti contra o time adversário, e a gente pode tomar um gol. Mas quando o juiz vem, olha no VAR e percebe que não teve pênalti, é como se fosse um gol para mim. Eu celebro, porque é uma chance de poder rever algo. O problema é que muitas vezes a gente não tem essa chance. Só tem uma maneira da gente ter uma segunda chance e olhar para outro ângulo: em Jesus. Jesus é o único, irmão, na sua vida, independente das coisas que você viveu, independente da sua história, que pode olhar para você e falar assim: peraí, não acabou ainda não, deixa eu te mostrar por outro ângulo. Jairo estava em uma sentença de morte da sua filha, o pior sentimento que um pai podia ter, a pior tragédia que um ser humano pode presenciar, a morte de um filho. Mas perto de Jesus, o que parecia morte, na verdade era milagre e provisão. Perto de Jesus, aquela situação que parecia tristeza, em minutos se tornaria em alegria. Então não limite o poder de Deus, porque você está um pouco abalável na sua fé, mas aumente o nível da sua fé, porque Deus não quer que a gente fique preso aos fatos, mas que a gente volte nossos olhos para a fé em Jesus. Eu quero declarar sobre a sua vida, irmão: se você crer, você pode todas as coisas. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível àquele que tem fé. Tudo é possível àquele que tem uma fé inabalável. E eu declaro sobre você: 2025 ainda é o melhor ano da sua vida. Aleluia. Alguém para celebrar Jesus essa igreja? Aleluia. O que parecia morte para Jairo e para todo mundo, quando Jesus chega, Ele fala para a gente mais uma vez: não tenha medo, apenas creia. Ser inabalável, irmão, é a gente saber que todas as coisas que eu não posso fazer, o meu Deus pode. Ser inabalável é você saber que mesmo diante de pressões, às vezes ela será necessária
para me impulsionar para o meu chamado. Ser inabalável é você saber que às vezes você vai estar em tempestades, que às vezes você vai caminhar por tempestades e elas serão turbulentas, mas se Jesus estiver no seu barco, todas as tempestades se acalmarão. Ser inabalável é você saber que, independente do tempo, a gente vai terminar queimando de amor por Jesus, a gente não vai parar no meio do caminho. Ser inabalável é você saber que a glória de Deus é de fé em fé, de caminhada em caminhada, de vitória em vitória, de glória em glória. É assim que Deus caminha, um passo de cada vez. Então talvez você pode até balançar os joelhos, mas Deus não vai deixar você cair. Você pode até começar a afundar, mas a mão de Jesus vai te levantar. Eu declaro sobre a sua vida, irmão, você que está em risco, sofrendo um ataque demoníaco sobre você, Deus põe sobre você hoje uma fé inabalável. Fale o que quiser, se levante quem quiser se levantar. O inimigo pode vir contra mim, mas por 7 caminhos ele vai fugir. Eu declaro sobre você: nada vai roubar a sua fé, nada vai roubar as palavras que Deus tem para você. Pastor, mas eu estou passando uma prova grande. Então arruma a sua vida, prepara o seu caráter, porque isso vai transformar você numa pessoa melhor. Porque Deus não mente e Ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e amanhã. Ele não é filho do homem para que se arrependa, Ele não é homem para que minta. Ele é aquele que fala e cumpre cada promessa que Ele libera. Ele é aquele que vela dia e de noite para que a sua palavra se cumpra. Ele é o leão da tribo de Judá. Isso pode estar abalando você, mas não abala o nosso Deus. Isso pode estar dando medo no seu coração, mas nada pode contra o amor de Deus. Nem a morte, nem a vida, nem principados, nem potestades, nada pode separar você do amor de Jesus Cristo. Aleluia! Eu posso gritar até amanhã para você receber essa palavra no seu coração. Nada vai abalar a sua fé, nada vai abalar você, meu irmão. Pastor, mas o fato é real, eu sei. Podemos ter um fato, mas eu prefiro a fé. As coisas podem acontecer, mas eu prefiro crer. Eu prefiro acreditar. Eu prefiro confiar que maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Levanta sua mão e diga: maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Diga mais uma vez: maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. Quem vai ser inabalável, diga amém em nome de Jesus. Deus vai na menina e fala para ela que estava morta: Talita cumi, levanta e viva. Enquanto tivermos fôlego nessa igreja, nós gritaremos: Deus pode mudar a sua vida. Nós gritaremos: não diga para mim que Deus não pode fazer, eu vi Ele fazer. Não diga para mim que Deus não pode restaurar seu casamento. Olha para mim, você não vai para um túmulo e vai estar escrito divorciado. Não acabou ainda. Deus pode restaurar o seu coração. Deus pode restaurar a sua família inteira. Deus pode curar as áreas dentro de você que pareciam incuráveis. Deus pode trazer de volta o sentimento de amar Jesus que você perdeu ao longo do tempo. Não diga para mim que Deus não pode fazer algo, porque Ele vai fazer. Não existe nada nesse mundo que põe ponto final onde Deus colocou vírgula. Não existe nada nesse mundo que pode calar a voz de Deus sobre a sua história. Se Ele disse, Ele vai cumprir. Alguém com fé comigo essa noite em nome de Jesus? Quero orar por você, feche teus olhos em nome de Jesus. Coloque a mão no seu coração. O que a gente lê na palavra de Deus não são histórias de um conto de fadas, mas são verdades que demonstram o poder de Deus.
Se Deus pôde ressuscitar essa menina, o que será que Ele não pode fazer na sua vida? Ele pode fazer. Pastor, como eu faço para viver milagres então? Seja inabalável na sua fé. Tenha fé em Deus. Crê somente. Não tenha medo. Volte os seus olhos para Jesus. O tempo para Deus, ele é insignificante. Ele escolhe como Ele quer, do jeito que Ele quer. E essa noite Ele escolheu você para estar aqui nesse lugar. Ele te chamou para esse culto, para colocar uma nova porção de fé sobre o seu coração. E eu quero profetizar sobre você essa noite. Uma fé inabalável. Uma fé inabalável. Porque os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Feche teus olhos em nome de Jesus. Não precisa falar para mim que está difícil. O Espírito Santo de Deus me mostra. Pessoas aqui carregando fardos que parecem tão pesados. Tempestades tão barulhentas. Mas que bom que você veio aqui, porque Jesus estava te esperando nesse lugar. Eu oro por você agora em nome de Jesus. E profetizo que a glória do Senhor brilhe sobre o seu espírito. Eu quero profetizar sobre o seu coração uma fé inabalável. Eu quero profetizar sobre o seu espírito uma unção do Senhor hoje, colocando você com uma ousadia, uma coragem para crer em milagres. Eu declaro em nome de Jesus todas as dores que você tem suportado sozinho, os choros que você tem chorado sem ninguém ver. Eu profetizo em nome de Jesus que a presença de Deus agora te levante desse lugar. Deus me mostra uma pessoa aqui que ela não consegue sair do quarto, veio só para a igreja hoje, mas faz dias que não sai do quarto, não faz mais nada, não fala com ninguém, não se arruma. Eu quero orar por você que está aqui hoje, declarar sobre a sua vida: esse quarto que você está não é o seu destino. Você não vai morrer desse jeito. Eu profetizo sobre você vida em nome de Jesus, libertação em nome de Jesus. Eu quero profetizar sobre o seu coração se levante, porque o Espírito de Deus tira do seu coração todo medo agora em nome de Jesus. Eu quero declarar em nome de Jesus, você que entrou para essa igreja carregando fardos da sua família e não aguenta mais, eu declaro sobre você: fica firme e seja inabalável pelo poder do nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus, você não vai desistir. Mesmo que a sua família inteira queira virar as costas para Deus, mesmo que a sua família inteira não esteja na presença de Deus, Deus te escolheu para ser uma resposta para a sua geração. Então não se abale, permaneça, fique firme, mesmo que você esteja sozinho lutando. Essa noite o Espírito de Deus renova a sua força para você continuar, porque Deus vai fazer milagres na sua casa, em nome de Jesus. Repita uma oração comigo, se você pode, diga assim: em nome de Jesus, eu profetizo sobre o meu espírito uma fé inabalável, uma fé inabalável. Diga bem forte para que seu espírito escute, fala assim: em nome de Jesus, eu não vou desistir, eu não vou parar, eu não vou desanimar, porque eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei em quem eu tenho crido. Diga assim: em nome de Jesus, eu declaro que o Senhor me fortalece, e eu serei como os montes de Sião, e não serei abalado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode levantar a sua mão aos céus bem alto e dar uma salva de palmas bem forte ao Senhor. Fique em pé no seu lugar, você que pode, em nome de Jesus. Nós declaramos, Senhor, sobre as nossas vidas essa noite
Esse é um mês sobrenatural sobre nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus.